Pessoal, vamos lá na nossa palestra que antecede os trabalhos, os dias, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a dor. Nós conhecemos bem essa sensação. A dor é o sinal vermelho, um alerta que alguma coisa está de errado dentro de nós. E eu fiz uma classificação, uma coisa do meu entendimento. Eu classifiquei em dor física e dor da alma, que é a maneira como nós percebemos a dor. Que, na verdade, essas duas dores, elas caminham juntos, elas têm os mesmos princípios. E esse alerta que algo está dentro de nós é para nós olharmos para nós não só como o corpo físico, não só que o ouvido dói, ou a barriga dói, o dedo dói, mas olharmos a nossa mente, nossos pensamentos e o que nós sentimos. Quais os sentimentos e emoções que nós estamos abrigando, que nós abrigamos nesses últimos, podemos dizer, até anos. Então, como nós estamos? Então, a dor física ela poderá ser o resultado de uma doença que nos acometeu, ou é o sofrimento que poderá vir através da nossa negligência, da nossa distração ou da nossa imprudência no cotidiano, no nosso dia a dia. Então, neste ponto, nós podemos classificar como as dores decorrentes dos acidentes em geral, dores de dente pela higiene inadequada, dores no estômago quando nós excedemos a bebidas ou a comidas, uma picada, uma ardência, uma fratura, a martelar no dedo. Então, tudo isso são aquelas dores através da nossa negligência e imprudência. Mas é que a dor é dor e dor mexe com o nosso emocional. Dor tira nós do prumo. Nós nos transformamos, nós mostramos às vezes o que nós realmente somos. Então, quando ela não é compreendida, ela vai trazer à tona sentimentos que está escondido dentro de nós. Então nós ficamos de mau humor, ficamos tristes, ficamos com raiva, não temos paciência nenhuma com ninguém. Então, o que nós queremos é nos livrar da dor. Não importa como, mas nós queremos voltar a uma pessoa normal, sem dor. E aí nós esquecemos de ver a dor como um alerta, como nós estamos. O que eu abrigo no nosso íntimo para eu estar sentindo essa dor? E a dor da alma é aquela que está escondida lá nas profundezas do nosso ser. Nós não mostramos, ninguém vê. Só nós sabemos como dói. E muitas vezes é no silêncio, antes de dormir, que aquela dor bate mais forte. Eu acho que é pior que a dor física. Porque a dor da alma, ela corrói devagarinho o nosso ser. Bem devagarinho. E quando nós percebemos, nós já estamos com uma doença. E às vezes a doença é meio grave, não é uma coisa assim que um remedinho vai tratar. Quais são essas dores? As mágoas, daquele mal entendimento, daquela briga, daquela incompreensão frente a alguns fatos, com algumas pessoas, tristeza, a raiva, a rigidez, nós não temos flexibilidade com a vida, a inveja, o orgulho. O orgulho é a chaga da alma. Vaidade, dor da separação, daqueles que já se foram para o outro lado e aqueles que não querem mais conviver conosco e partem, e nós ficamos com essa dor da separação. E essas dores da alma, elas não deixam o amor chegar, e elas nos distanciam cada vez mais do Criador. As dores da alma, ela empedra o coração. Como são dores ocultas, elas vibram negativamente no nosso ser.
E às vezes nós lembramos dos fatos que nos levam a ter esses sentimentos de mágoa, da dor da separação, da tristeza, da raiva. Nós alimentamos mais essa dor. Cada vez que nós pensamos naquele fato, naquela situação, naquelas pessoas, nós alimentamos mais. E aí essa dor vai criando uma energia negativa em volta dos nossos corpos. E ela não tem como sair se nós não nos transformarmos, se nós não nos liberarmos, nos perdoarmos. E essa matéria densa, vibrada e alimentada por longos tempos, se transforma em dor física, que é a doença. Que é aquela primeira dor física que eu falei. Então podemos classificar entre tantas outras, vou citar algumas: câncer, diabetes, gastrite, artrite, reumatismo, problemas cardiovasculares. Então todas essas doenças que nós conhecemos e que têm a sua origem num sentimento não resolvido e alimentado por diversos anos a fio. Então, tanto a dor física como a da alma, ela nos avisa que nós precisamos fazer uma reforma, uma transmutação, nós precisamos fazer uma faxina no nosso interior. E essa faxina tem que ter um acompanhamento de profissionais. O profissional da medicina para curar o físico, profissionais das áreas de terapia, psicoterapia, psicologia, nutricionista se precisar, todas essas terapias para nos ajudar a entender essa dor. E precisamos também esclarecimento, conhecimento sobre temas que envolvem o espírito. Por que nós estamos passando? Isso eu criei nessa vida, eu criei em outras vidas, para nós termos esse entendimento. E aí vai nos levando à transformação de consciência. Quando nós falamos em transformação de consciência, que nada mais é do que a nossa reforma íntima, que ninguém gosta de ouvir essa palavra, nós nos lembramos de Obaluayê, que é o orixá da cura, que é este aqui, que é envolvido de palha. Então a sua atuação desse orixá, ele nem sempre trará a cura física, mas ele vai nos transformar internamente. E esse processo de transformação, que nada mais é do que a compreensão do momento dolorido que está passando, ele é um processo lento, como a vibração desse orixá. A vibração desse orixá é uma vibração muito lenta, que é esse tempo que nós precisamos para nos transformarmos. Uns chamam ele de Obaluayê, outros chamam ele de Omulu. Mas um orixá com dois nomes. Por que o orixá com dois nomes? Ele é o orixá das doenças, da cura e da transformação. Ele é Obaluayê quando a sua manifestação é jovem. Ele é um jovem guerreiro, caçador, lutador, ele é o curador. E ele se chama Omulu, o mesmo orixá, quando a manifestação dele é velha. Ele é sábio, feiticeiro, guardião da passagem, vida e morte. Tem muitos terreiros que não conhecem verdadeiramente a atuação desse orixá e eles têm medo. E eles cultuam erroneamente, errado, chamando ele como senhor das pestes, das doenças contagiosas e outro tipo de doença. Tem terreiros que não cultuam ele porque ele traz malefício para o terreiro. Então isso são desconhecimento. Ele na verdade é o médico dos pobres. Tanto é que aqui na casa, na terça-feira, nós temos um dia de magnetismo e eperialia, que é na vibratória desse orixá, que é o atendimento só para a saúde. Então a representação visual desse orixá, como vocês veem ali, ele é revestido de palha, tá? O que cobre, a palha que cobre o rosto se chama filá, que é a palha da costa, que nós encontramos lá no norte do nosso país. E o azé é a saia, também com a palha de costa, que chega e que cobre até os pés, em alguns casos. Tem outros casos que é a manifestação dele, que é a saia de palha vai até o joelho.
e embaixo aparece uma espécie de calça, que é chamada de chocotô ou calçulo, que é ali onde se encontra o mistério da vida e do renascimento. Tudo isso são simbologias. Tá? Então ele traz consigo também algumas cabaças penduradas, onde carrega seus remédios, e é proibido ver o seu rosto devido às deformações feitas pela doença e pelo respeito que nós devemos ter a esse grande orixá. A vibração desse orixá está presente no nosso organismo, no funcionamento do nosso organismo, na dor que sentimos por um corte, queimadura ou traumatismo, na agonia, aflição e ansiedade. A ele devemos a nossa saúde, cuida também da pele e de suas moléstias. Ele vibra, a vibração maior desse orixá é nos cemitérios, onde há a passagem da vida, né, da vida e da morte, nos hospitais, casas de saúde, ambulatórios, clínicas, sempre próximas aos leitos, que é onde ele trabalha, que é na área da saúde. Cuida dos mutilados, aleijados, enfermos em geral. Ao contrário do que alguns pregam, que ele é o Senhor das pestes, ele é o orixá da misericórdia. Misericórdia é um sentimento que nós ainda não conseguimos vibrar. É um sentimento, um grande sentimento de caridade. É um amor maior para aqueles que sofrem. Um dia, caminhando pelo mundo, Obaloaiê sentiu fome e pediu às pessoas de uma aldeia por onde passava que lhe dessem comida e água. Mas as pessoas assustadas com o homem coberto desde a cabeça até os pés com palha, expulsaram-no da aldeia e não lhe deram nada. Triste e angustiado, Obaloaiê saiu do povoado e continuou caminhando pelos arredores, ao redor da aldeia, observando as pessoas. Durante esse tempo, a natureza respondeu de uma certa maneira e os dias esquentaram, a tal ponto que o sol queimou as plantações, as mulheres ficaram estéreis, as crianças cheias de varíola e os homens doentes. Então, passaram muito tempo para isso acontecer. O povo, acreditando que o desconhecido coberto de palha amaldiçoara o lugar, imploraram seu perdão e pediram que ele novamente pisasse na terra seca. Ainda com fome e sede, Obaloaiê atendeu ao pedido dos moradores do lugar e novamente entrou na aldeia, por misericórdia, fazendo com que todo o mal acabasse. Então os homens o alimentaram e lhe deram de beber, rendendo-lhe muitas homenagens. Foi quando Obaloaiê disse que jamais negasse alimento e água a quem quer que fosse, tivesse a aparência que tivesse. Vivemos num só mundo, sobre a mesma terra, debaixo do mesmo sol. Somos todos irmãos e devemos ajudar uns aos outros para que a vida seja mantida. E aí ele seguiu seu caminho. Aí eu terminei essa palestra. E eu fiquei olhando esse nosso mundinho aí, né, gente? Não precisamos nem assistir a qualquer telejornal, qualquer mídia. Quantas guerras por causa de uma religião. Quanto desrespeito pela cor do nosso irmão. Quanto desrespeito pela religião do nosso irmão. Estão atacando casas de umbanda aí pelo Brasil afora. Quanto preconceito pela preferência sexual do irmão. E aí eu fiquei, como nós somos egoístas, como nós somos preconceituosos. E aí eu pedi que o Obaloaiê tenha misericórdia de nós, de todos nós, que nós somos ainda enfermos da alma.
e que nós precisamos muito aprender ainda com esse grande orixá. Atotô, meu pai. Então agora nós vamos passar